Então, deixa eu me apresentá-lo a toda a audiência. Então, ele juntou a primeira vez aqui. É a primeira vez que ele está aqui. Ele tem muita experiência em meditação, tem muito humor, tem muito essa sabedoria espiritual, mas muito terra-terra. Ele tem alguns passatempos como jardinagem e alguns tipos de esporte. Ele é um dentista comunitário reformado da reforma. Ele está em Leeds, na escola da Brahma Kumaris. E atualmente ele está em Leeds. Ele ajuda a coordenar as atividades lá. Ele está com a Brahma Kumaris há cerca de 40 anos, já há bastante tempo. E como sempre, deixa-me falar um bocadinho sobre em forma de poema para ele e também sobre a consideração. Então temos conosco o Dr. David Goodman, que é de fato um cavalheiro, daqueles que todos nós, equipe dos valores, somos grandes fãs. Mais de 40 anos na sua trajetória de vida espiritual, e ele tem essa oportunidade única de fazer essa varredura, por assim dizer, e tirar as almas desse calor interno como um ventilador espiritual. Caso contrário, eles têm apenas por detrás materialismo e estão sempre a correr. E finalmente, agora, eles percebem que com meditação, nós percebemos que com meditação, nós podemos, ou seja, somos capazes. Então, isso é uma forma de dar consideração e respeito. Então, ele vai nos esclarecer como ter consideração uns pelos outros. Olhar um para o outro como almas e encontrarem-se como irmãos. Então, vamos sustentar na nossa mente, estar nessa corrida de choro, mas pacificarmos como uma mãe, para que em meio da crise e do caos, ninguém precise ficar preocupado. E agora, na minha jornada espiritual, eu percorri um verdadeiro e longo caminho. E essas coisas pequenas, e essas pequenas penas de mim, sentir pena de mim mesmo, já não incomoda mais. Agora é com o irmão, então, David. O microfone está... Ok, já conseguimos ouvir? Sim, sim, sim. Obrigado pelo convite. E quando você disse a lista das pessoas, eu disse assim, oh meu Deus, tem que agradecer a essa equipa. Eu recebo e-mails de vez em quando, mas eu não tinha ainda percebido que vocês estavam a manter esse programa por tipo 2 anos ou coisa assim de gênero. Eu acho isso extraordinário. E aqui na Inglaterra nós vemos, né? Nós tiramos, eu tiro o chapéu a vocês, porque é tão extraordinário como vocês continuam a manter todos esses valores e virtudes. Eu devo que admitir que eu não escutei a Morim, porque quando você me perguntou para eu fazer algo, eu disse, ok, sim. Eu não vou dizer não, porque é sempre uma oportunidade de fazer algo, mesmo que seja um bocadinho desafiador. E é preciso, e é preciso ter coragem, e às vezes nós não temos esse 100% de confiança, não sentimos isso, mas quando eu era mais jovem, e quando eu estava tipo no futebol, no cricket, numa raquete de tênis ou tênis em mesa, foi quando eu só me sentia confortável no tênis em mesa, mas
Mas isso de falar e partilhar é uma coisa para mim mais difícil. Acho que para mim falar de futebol, das equipas, é mais fácil. Mas falar assim, But I must admit, you can't see my desk, I'm pleased to say, vocês but não conseguem ver a minha mesa, mas eu estou rodeado de cartões, porque desde que você disse para eu falar sobre consideração, eu tive que pensar em muito mais coisas. Eu estava muito feliz e aliviado quando você disse consideração. Isso que é algo que imediatamente está em afinação comigo. Portanto, é sentir que é tão importante. Mas ser honesto, eu tenho que partilhar aqui algumas coisas. Mas a maioria das coisas que eu estava a pensar em partilhar já foi partilhado aqui nessas conversas. E eu, na palestra de Namorim, foi muito compreensível aquilo que ela disse. Mas para mim, na minha mente, como é que eu posso praticar essas coisas? Porque quando você partilha algumas coisas, sim, a nível da prática, então quando estou aqui no centro da Brahma Kumaris, nós somos 5 aqui. E essa individualidade é tão importante. É qualquer coisa como o Shakespeare disse, né, que isso é um grande palco, esse mundo é um palco, nós todos estamos nesse palco, e nós temos aqui na Brahma Kumaris essa ideia de que nós somos atores num drama, e cada um é único. Então, eu tive aqui a escrever notas, e isso surge muito, não é verdade? E nós temos que realmente aceitar que nós somos completamente diferentes. Sim, somos seres espirituais. No branco mais usamos a expressão, a palavra almas, mas todos esses valores inatos, mas como é que nós pensamos? Como é que nós decidimos? Como é que nós funcionamos? Isso é muito, 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 muito diferente. Eu sei que a Sister Morin, eu era muito jovem quando eu vim, e eu lembro-me que é como se havia uma trajetória como assim, e eu estava mais assim de outra maneira. Eu estava a conduzir a Daddy Yankee, ela esteve no Reino Unido muitos anos. Eu estava a falar com ela e eu disse algo, há cerca de 40 anos atrás, ela disse, David, nunca, nunca, jamais compare-se com ninguém. E eu pensei que, muito, desde essa altura, porque com todas essas ideias espirituais, estava a escutar aquilo que vocês estavam a partilhar, e vocês percorreram tantos belos temas, mas eu posso apanhar todos esses pontos para melhorar a mim mesmo, para que isso se torne parte de mim? Então, sim, eu acho que antes foi mencionado, voltar para o respeito e consideração, eu não sei se é assim tão claro a diferença entre os dois. Eu me recordo quando a Sister Jayanti, ela agora é a administradora, uma das administradoras da Brahma Kumaris agora,
Isso já faz muito tempo, mas say something different now. But talvez ela diria algo diferente hoje em dia, mas quando eu estava pensando, não consegui perceber o que ele está dizendo, né? regard, respect, Então, com esteem, consideração, respeito, dignidade, isso surge tudo. they feel Então, they feel eles sentem I don't know if que where it is como in India, but in England we have something called a colorizer. You know, when you go to em Inglaterra nós temos uma coisa que é tipo colorir, portanto, ir numa loja de tintas, and on the greens it'll go from very dark green all the way então temos aquelas cores do verde muito escuro, que vai ficando cada vez mais claro. of green. You might get like 10 or 15 colors. Então, 10, 15, Green, but they've all got a são slight todos verdes, I really do mas com feel diferentes formatos. regard and respect, esteem, Diferentes formatos, ou seja, diferentes tons, seria. on the Mas é como a consideração. the same wavelength, the same genre really. And so in my mind I was thinking Então, na minha mente, eu estava a pensar, it was more important when I thought about this, not so much like seeing all the differences, but seeing how I can integrate com as them. diferenças de como é que eu posso integrar esse tipo de coisa na minha vida. Regard is really how you see someone. Então, consideração é como você vê alguém. You know, when you're doing something like this, you quite often look at a dictionary to see what's. And when you look at regard, I Então, think quando você olha para a consideração, 42 definitions of há regard. cerca de 42 definições para a consideração. Eu disse, ah, meu Deus. Regard immediately Mas a consideração to this French word, really, you know, to regard, like to see. está conectada com uma palavra francesa que é o regard. Regard, for me, is really about Então, how you're seeing é someone. como você vê alguém. A forma como você vê alguém. E respeito How you actually. pode ser como você realmente os trata. I mean, I'm just offering that. I'm not saying it's Digamos que isso é uma coisa mais frequente. Eu não sei se isso é uma definição, about how you see someone. mas ter consideração como você vê alguém, como você respeita, como você os trata. It's important Então, para mim, isso é importante porque how you treat someone has to. You have como é que você in there. There's a trata alguém a uma escolha interna. can make those choices. Então, eu gosto de fazer essas escolhas. Practice to Então, pode ser uma coisa mais prática de ultrapassar ou sobrepor os meus velhos hábitos. and just sort of going back a little bit. I mean, you Então, regressar um bocadinho. covered this a little bit, but in Mas different cultures, there em culturas diferentes, what you call protocols. I mean, in há muitos, digamos, protocólogos, how you ou em hindi mariadas. Não sei como é que se os traduzir em outras línguas, mas a maneira de fazer as coisas. sometimes work. E às vezes, That would include de uma forma mais abrangente, things like that, and there's nothing wrong with those. não há nada errado com elas são amorosas. Different culture or something. Mas alguém de alguma cultura diferente ou família diferente, India from different city. talvez na Índia, diferentes cidades, há diferentes formas de fazer as coisas. Like in our center, we don't really use chili, but I know some of the Por exemplo, nem todos gostam de picante, chili. então às vezes umas irmãs, por exemplo, colocam muito picante no molho, And it's just a cultural thing. It's not mas isso é uma coisa cultural, é apenas uma coisa cultural, não é uma coisa importante, except when you exceto quando cooking for them and you find você está a cozinhar para eles, complete without chili. Now, então e você cozinha completamente sem picante. chili because I like to taste the vegetables and E eu não gosto de pôr, por exemplo, no meu caso, picante, porque eu gosto de sentir o sabor dos vegetais. it's a very silly little thing really, but Isso pode ser uma coisa assim um bocadinho pateta, mas isso mostra como different muitas diferenças be. And podem existir. things I also Então, umas coisas que eu acho que estava a pensar é consideração, to some extent external de alguma extensão externamente, pode ser giving regard because of someone's age and that's por causa da idade que alguém tenha, because of their position, por causa da posição que a pessoa tenha, being por causa because of da posição na sociedade, ou por causa da educação e etc. Então, we quando eu era jovem, to give regard to elders and
É normal dar consideração aos mais velhos. Então, são esses padrões, né? Quando você, por exemplo, está a falar com uma mulher, tem uma maneira diferente de falar. Eu não viajo assim tanto frequentemente de transportes, mas recentemente eu fiquei surpreendido de ver que as pessoas estão ali sentadas e há mulheres que estão de pé. E eu pensei, meu Deus, tudo bem, são diferentes maneiras. Se calhar não tem. Eu estava, se calhar, Yeah, yeah. eu se calhar nem notei isso. Water, how long ago? How long ago? This is just recent. This is just a few days ago. Yeah, they will smell. And I'm Yeah. gonna walk through all of them. Okay. Tiramos aqui o microfone aberto, já fechou. Então, todos esses tipos de protocolos podem ser, numa certa extensão, eles podem ser. Eu dou consideração para alguém de uma forma exterior, mas internamente eu posso não estar a respeitá-los. Em alguns casos, as pessoas precisam ganhar respeito, mas eu sinto que, em mim mesmo, sinto que posso magoar as pessoas através do meu comportamento. Então, há muitos casos que as pessoas dão consideração pela posição da pessoa, mas não estão dando respeito quando falam com a pessoa. Então, eu acho que isso é muito importante. A primeira parte do workshop, isso teve a ver, mas eu fiquei genuinamente interessado porque essa qualidade da consideração é tão importante, porque parece que a energia da consideração está um bocadinho misturada com o respeito, mas para mim, que isso é quase mais elevado que um valor. No Brahma Kumaris, é como se fosse uma virtude da alma. É como se fosse. A alma em si mesma é uma energia de respeito. Portanto, essa consideração para a energia. Então, é sentir que isso é sobre aquilo que é o ser humano. Então, eu acho que quando nós estamos a falar, quando estou a falar sobre consideração e respeito, tem a ver nesse tocar algo que é tão profundo, que está tão intrínseco, que necessariamente tem que haver respeito, tem que ser expresso esse respeito, mas de uma forma muito natural. Ou seja, eu estava a pensar em alguns exemplos que vocês falaram sobre muitas dessas coisas, mas eu recordo-me quando eu estava a refletir no meu segundo ano de dentista, a nível de eu era consultor, ele referiu, acho que alguém era, ele disse que isto era suspeita de uma falha cardíaca, e era qualquer coisa que eu não percebo, está a falar aqui de coisas ligadas à medicina. Eu era muito jovem, mas também já tinha interesse na meditação e espiritualidade. E eu olhei para aquilo, para aquela senhora que estava na cama e disse: Deus, ela podia ser minha mãe. Ela podia ser minha mãe. Eu nem sei o que é que estou a falar sobre, mas dentro há um sentimento muito forte que eu nunca quis dizer,
a fazer, tipo, relacionar ou agir como aquela outra pessoa agiu com relação àquela senhora quando estava falando sobre o caso dela. Portanto, eu não senti que isso era certo, eu senti que isso não era uma coisa humana, que não era uma coisa digna. Então, então basicamente todas as coisas que eu estava a refletir, que estava conectado com respeito, basicamente é sobre aquilo que vocês estiveram a falar, sobre o valor intrínseco, no sentido dos direitos humanos, que acho que é no dia 10 de dezembro, vai ser também o aniversário da fundação da Bianchi, que dava apoio ao Globo Hospital. Nós costumamos fazer palestras e, e, e nós mostramos nossas experiências conectadas com os valores. E é por isso que surgiu da minha mente, conectado com os direitos humanos. É um artigo que todos os seres humanos nasceram livres, iguais em dignidade e em direitos. Isso é a carta. Eles dizem, isso significa, cada ser humano é sem dúvida ninguém pode ter nenhuma abordagem com ninguém sem ser no sentido de uma irmandade. Porque basicamente as Nações Unidas, a Brahma Kumari também tem uma certa ligação, porque é uma organização não governamental, esses valores intrínsecos. Essa carta também menciona que cada um tem esse seu valor intrínseco. É como, na verdade, eu acho que entender o meu próprio valor é íntegro com quem eu sou. É por isso que se você olhar para as definições de consideração, na realidade, a maioria é reconhecer a dignidade de alguém, dar essa soberania. Então, é como ser capaz de ver o valor, a dignidade de algo ou de alguém. Isso é crítico. Na minha experiência, nós temos essa prática de cultivar a consideração e o respeito. Isso levou-me também, de uma forma mais abrangente, a pensar, porque quando nós olhamos pela consideração, tem a ver com a minha visão, tem a ver como eu estou a ver alguém, ou ver algo, e sentir que tem que ir para além da consideração, por causa dos sistemas. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto desses sistemas que estão relacionados com consideração, mas nós temos de ir para além disso, para que venha profundamente de dentro. E eu posso treinar a mim mesmo, ver as especialidades na outra pessoa e as qualidades também. Então eu treino a minha visão. E um outro exemplo de quando eu estava a trabalhar, eu estava a praticar meditação, e tinha um bocado de treino espiritual e pensamento positivo, e havia uma sessão no qual eu estava, tinha uma equipa de desenvolvimento, havia o chefe executivo que estava
a treinar pessoas mais altas ou elevadas. a clinician, just basically a common garden dentist, around the Pois eu era apenas um dentista, estava ali na mesa, estava a apreciar aquilo. Mas uma coisa que eu fiquei assim a ver com relação a essa consideração é que isso, às vezes é diferente porque uma senhora, she was by day being trained up to be ela, one of the top managers. ela tinha que uma vez por dia falar com She was going to be quem lidava com up a forma de falar, acho eu. by night. Porque só havia uma escala de hierarquia. Single parent, she was working as a cleaner. So by night, she was the cleaner. Ah, mas à noite ela era a empregada da limpeza de uma das clínicas. And by day, Então de dia trained up to be a top manager. ela estava a treinar líderes de empresas de topo. E à noite ela estava a trabalhar como empregada da limpeza. I worked with, not all of them, but some of them didn't have a lot of respect for the cleaners because it was a very. As pessoas às vezes não tinham esse respeito e não têm esse respeito pelas empregadas da limpeza. As Manoli mentioned earlier, I E como foi mencionado anteriormente, if I came into the surgery every morning and all the gubbins and all the bloody things and all the in the bins haven't been cleaned and hadn't been emptied out and todas everything. aquelas coisas que não estavam limpas, pensei que estava falando sim no trabalho, né, de estarem esterilizadas, isso tudo. Portanto, uma limpeza Integral part of the team. faz parte integrante de uma equipa. In fact, I can remember Eu, de fato, recordo-me. who was the head of cleaning, and she was like a top manager. E era uma líder de topo. E ela dizia, When was the last time this floor has been polished? It doesn't quando é que foi a última vez que esse chão foi encerado? Eu dizia, meu Deus, a cleaning person era uma pessoa da limpeza, values tinha tantos valores para a limpeza, talk about. como aquilo que nós estamos a falar. Another definition of Porque essa é outra definição sobre um valor para mim. Vocês sabem. I give value to something that I consider Eu dou valores, important, and for her, obviously, that was. dou importância àquilo que é importante, por assim dizer. So E então, I was thinking, gosh, estava a pensar would someone look at her? qual é a visão que uma pessoa tem sobre ela. Manager? É uma Looking at it in the clinical, it's the cleaner. uma líder de topo que ensina líderes e está trabalhando em empresa numa outra clínica. You get Diz, ok, tripped up over that. você tem que So sobrepor a isso tudo. Então, back to this isso nos traz de volta a essa ideia de ter vision, uma visão de igualdade. which is beyond. Claro que é de respeito, mas que está para além dos papéis. So that's okay. So that's one point I'd like to make. Esse era um ponto que eu gostava. Então, outro ponto You referred to it. que a Morim acho que não falou e o Manoel referiu The absolute importance of é a importância absoluta unconditional positive regard and de dar uma consideração incondicional positiva. friends who work with E alguns amigos que trabalham com pessoas jovens, excluded from or que basicamente são excluídas, of society. estão postas de lado daquilo que é normal da sociedade. My speed is okay. Espero que não esteja a falar muito rápido por causa dos tradutores, Term, mas o termo NEAT, em Inglaterra, sort of an acronym, NICS, shorthand. So NEAT is usually young people, so they're not normalmente é com pessoas que são pessoas que não são educadas, they're not in employment, não têm emprego, não trabalham and they're not in the T, they're not in training. e não estão treinadas. Thing in society, they're not Portanto, eles não fazem nada, não trabalham na sociedade, não têm educação, training for anything, and não são treinadas para nada. they're Geralmente estão excluídas. in England, there's a term called feral. E Inglaterra tem um termo que acho que é mais fácil para traduzir, ou seja, isso é, fugir uma palavra, mas isso é como um animal que é maltratado, não é?
estão isolados, mas não tem nenhum limite, nenhuma barreira, por assim dizer. it seems Mas to me like that pretty much one of the only things a gente parece tanto que a única coisa ability of the é que há a possibilidade dessas pessoas jovens mudarem what is called unconditional positive. naquilo que se chama de You probably consideração positiva incondicional. well, I think it was made famous by Carl Rogers, the psychologist, and Também é feito por psicólogos, viu? giving unconditional positive regard, it Então involves essa consideração positiva support ia mudar completamente o person, apoio e aceitar a parte interna daquela pessoa. an acceptance of Você partilha toda essa parte interna para a pessoa, what they are não doing. importa o que estão a dizer ou a fazer. So you're not evaluating them. Então você não os julga, não analisa, não os condena. And that has to be done. I can't remember the time period, but it has to be done over months, maybe even years. And when they E às vezes são anos. feel this just unconditional E quando eles sentem essa consideração, é de aceitá-los totalmente. then slowly some Então, devagarinho, algumas pessoas jovens, na verdade, mudam. because Porque one of the things I was thinking uma das coisas que eu estava a pensar em termos regard and respect, de consideração e respeito it's an energy, isn't it? é uma energia, não é? Relationship. Em qualquer tipo de relacionamento. People, I'm told, I've never worked in a call center, but we have Eu nunca trabalhei num call center, people used to, and I've mas aqui você já teve pessoas que trabalharam nesse tipo de coisa. morning, Então você pega o telefone e diz bom dia, person's thinking, oh gosh, not another customer, e a pessoa diz, ah, não, outro cliente, não, not another person to chew off my head. So there's não, alguém para me chatear a cabeça. Então você diz bom dia. inside they're not feeling E dentro você não sente isso. and so E então, I mean I don't know about eu não sei porquê, mas as pessoas know que trabalham costumam sempre saber, quando atendem o telefone, people we know it's you, David, because you always nós sabemos que é você, David, porque você sempre faz uma pausa de uns segundos antes de falar. because Porque you don't know what's on the end of that telephone, and obviously I used to have emergencies, nothing like you would have no Dr. Meta. não é, por exemplo, como numa sala de emergência, não é que tem que fazer grandes operações, mas você não sabe o que é que vai surgir diante de si. Então é ser cooperativo, estar presente. Antes de você, na verdade, falar. Eu sinto que em termos de conservar, de cultivar essa consideração, porque eu acho que realmente faço isso, uma das perícias, por assim dizer, é criar esse link, a minha habilidade de dar respeito com as habilidades que eu tenho com respeito com relação aos outros. Eu tenho que ter essa visão de mim primeiro, para depois poder fazer as mudanças. Também está na minha mente. Não sei se você consegue ver isso, mas aqui são os olhos que estão. Anyway, but there was something that we discussed in one of our health workshops. That there's a very Então, uma coisa que nós conversamos no workshop é imaginar um triângulo and at the apex you've got value, e você tem valores, corner you've got e no outro canto você tem respeito ou consideração, you've got care. e outro você tem cuidado, So you've got value valores, and care. respeito e cuidado. It feels that when I'm trying to Então você sente, quando você está tentando cultivar o respeito, look after people, você também toma conta das pessoas, understand the value, e o primeiro entendimento do valor, value of something, então quando eu entendo o valor, I respect it, have regard for it, and when I understand its value and I respect and regard it, then I
naturally look after it. So I'll care for Então, se tem essa consideração, vai ser natural olhar para eles, it. Well, tratá-los bem. oh, you Portanto, eu espero que vocês acreditem nisso, ou pelo menos pensem nisso. Vocês, em termos de mim mesmo, value myself, eu tenho que saber como valorizar a mim mesmo, give regard to myself. tenho que saber dar respeito I e got to learn consideração para mim. to care for myself. Então, depois eu posso cuidar de mim. For me, that was my whole entree into values, basically with the Janki Foundation. Para mim, isso é a forma como percorrer os valores na Fundação Janki. Was basically to support the well-being of health practitioners and patients, basically to care. And so those three, in my mind, are very closely connected. Values, Essas três coisas, care, and é cuidar, respeito, triangle. mais uma que falhou, no meio do triângulo está a apreciar. You know, we've Outra vez, before, and I'm not going to apologize for repeating it because actually I think it's absolutely critical. In Leeds, we have a beautiful em Nides, nós temos which is an old uma assistência, que é Abby, we do meditative walks around the abbey. fazemos, deve ser uma espécie de um parque, eles fazem uma meditação a caminhar, Silent walks and have conversations about e tem conversas kindness. para nos ocupar com diferentes qualidades, para fortalecê-lo. Appreciative. Então, uma delas foi apreciativo. The Então, manner on appreciative is I focus on goodness. então, a forma de fazer isso é focar na bondade. And for me, E para mim, looking at the relationship quando eu olho para o relacionamento entre valores, respeito e cuidado, is the one that's in the middle. And it means I focus on goodness. então é focar na bondade para mim. That's why I was saying before that E é por isso que eu estava a dizer antes que God can be an external thing, but respect is something internal and it's a choice. então, internamente é sempre uma escolha. Like this idea of Eu gosto dessa ideia a choice de fazer uma escolha. And so I'll just very little what I focus on is Então, aquilo que eu estava focado as I said nas escolhas vision. So I'm going to get my little tem a ver com a minha visão. some notes. Vision seems absolutely important, and it does feel, it connects to this idea of Então, isso está conectado com essa ideia because it's about da consideração. it's about how I see É como é que eu vejo as coisas, perspective I have on a things. perspectiva que eu tenho nas coisas. Connected to my attitude. Então, isso tem a ver com a minha atitude. I understand attitude as my Então, eu entendo a atitude, to something. So que é a minha posição com relação a algo. Então, eu sinto que quando eu estou a falar sobre isso, estou a aprender sobre a apreciação, meu foco vai para a bondade, mas tem a ver com essa visão que é verdadeira. Então, os exemplos são os ensinamentos espirituais de Arthur, de Arjuna, que é o arqueiro, Arjuna, aquele que está a tirar basicamente aquele que está na árvore, você vê o céu e os valores. Então, quais são no centro dos olhos? Então, essa ideia de estar verdadeiramente focado. Então, essa ideia está focado apenas na bondade. Eu escolho apenas em bondade. Isso foi mencionado antes, mas eu acho que sim, essas são essas três coisas, esses três ursos, que sejam os três macacos. Portanto, não escute o mal, não fale o mal e não veja o mal. Eu acho que isso está tudo conectado com aquilo que nós estamos a falar, e estava a ver isso em um nível mais profundo. E nós temos que ir para dentro
e pensar, não pensar no mal, não sentir nenhum mal, and also on a deeper level to intent e no, também not having intention. não ter intenção. Because all of those things Porque todas essas coisas, como nós sabemos, vibration and an energy tem uma vibração, uma energia que cria uma atmosfera, to someone e é por isso que se eu dizer a alguém think, que vem à porta e digo, ah, lá vem ele, sure, you would have eu tenho certeza que your heart would sink. and you say, oh, really nice to see you, Mr. Jones, but inside mas dentro as pessoas podem estar já, mas dizerem não por dentro. saying the words Mesmo você não está dizendo em palavras, mas a vibração que alcança eles congruent não vai ser saying é, what I'm feeling. igual, não é? Não vai ser síncrono. And that's Não one tem of esse sentimento que vem interiormente. the things when you Então essa é uma das coisas like when you said, regard for someone, that que é a consideração por alguém. and they were Então ela vai ser consistente. inside and outside is the same. So that's just one comment. E aqui esse é o primeiro We comentário. do use this expression in the Brahma Kumaris, and it may not be, just us, but to see but not to see. Portanto, ver, mas não ver. Because if someone's in front of you getting angry, Porque alguém que pode estar na sua frente pode estar com raiva de alguém, respect to someone, you pode estar a desrespeitar alguém. it's right in front of you. Você pode ver porque está dentro de si. Senior teachers once, E uma sênior disse uma vez isso, mas não veja isso. how can you? Mas a pessoa estava com raiva diante de si e estava dizendo não veja. What I mean by that is, Aquilo que eu quero dizer, deve dizer que depois, got angry at you, depois de irem para essa atitude de raiva, shouldn't. sua visão com eles tem que sobre eles tem que mudar. E meu pensamento foi, uau, How do you do that? como é que você faz isso? Isso é uma coisa muito elevada, então. It's true, but I heard Daddy Prakash Mani, who was one of the heads Na verdade, para Kashmani, for many years, absolutely wonderful person. ele era uma pessoa muito maravilhosa e eu escutei, See the best and ela disse, veja o melhor, which is very much connected to what fiz you o resto. mentioned. So somehow Então, de alguma maneira, vision to treinar a sua visão para apenas ver bondade. Porque se eu ver alguma coisa a mais, forget it. eu tendo a esquecer. My understanding is not to be influenced by that situation, so that I'm not carrying that forward. Então, não carrego isso para frente. I did hear this expression. I can't remember where I heard, but the greatest virtue is to see virtue. So the greatest virtue to see virtue. Então, ser capaz de ver as virtudes The greatest weakness is e to a grandeza see weakness and defect in others. também pode ser de ver as fraquezas dos outros. Even Nós temos essa expressão, mesmo que uma pessoa tenha 99 defeitos, ela deve ter alguma qualidade. Então, meu trabalho é ver isso. I feel E eu sinto that's one of the que isso important é uma das práticas mais importantes para mim, para treinar fazer isso. So I'm just looking at the time really. Yeah, I think. And the other thing, because I was thinking, how do I, do that? The whole thing of being mindful and being in the moment and being present seems to be Então, very esse estar presente é uma coisa muito importante. this last week or so, knowing that I was Por exemplo, na última semana, and so I was actually looking tive a pensar sobre a consideração respectful and e eu alegar o quão respeitável ou tive consideração, but then I noticed that mas eu reparei que you can quando você começa ways a olhar, você começa a ver essas coisas pequenas que você fala. quite jokey and quite conversationalist. Portanto, But I noticed that this last week I was thinking nessa última semana, a quick joke or quip sometimes foi apenas fazer alguma respectful. And I noticed piada, isso não é uma coisa necessariamente desrespeitosa. going a little bit deeper. Portanto, tem um bocadinho mais profundo e para além. I won't say that because it's making a
Eu não, talvez não diria nada porque vocês poderão fazer alguma piada sobre isso. It can hurt. Então, não é bom vir ficar magoado. It's going to kind of finish though, because maybe some questions or comments. You know, the first person that receives A primeira pessoa que recebe respeito ou consideração somos nós, porque nós sabemos qual é o retorno. Então, o que vai acontecer é que essas coisas que eu vou voltar, não vou me sentir bem. Eu vou ser o primeiro a ser afetado. Então, não sentir bem não é necessariamente cuidar. Então, essa paragem que era por causa de ter essa consciência do momento presente. Most of what I was wanting to share. But just one thing. I did find a quote from the Prince's Trust, which is, of course, now Prince Charles, is now King Charles. Set up the trust to help young people, and Uma forma de confiar nas pessoas jovens. E essas jovens são um bocado alienados. E eles querem um sistema onde eles possam ficar a dedicar-se, saber o que é que estão a fazer. Uma frase que é: não me perguntem porquê, porque assim você está muito ocupado, portanto as pessoas estão ao meu redor falam o que tem de fazer mesmo sem perguntar. Então down to earth and multicultural, and so uma cidade multicultural, no meu trabalho, posso cruzar com toda a estrutura de pessoas. Não podia verdadeiramente fazer, mas então tenho que parar aqui e espero que o que eu falei tenha sido útil, se eu fosse entender. Duas perguntas, vamos estar no bate-papo. Eu tenho uma personalidade e no momento eu estou numa congregação que parece que ainda vejo uma espécie de um show. Isso não está na minha mãos, porque são eles que estão a ver isso também. Como é que eu não participo desse show e dou esse respeito de igual para todos? Provavelmente ser um bocado mais flamboyante, acho que é isso que está no sentido de sim, dá muito nas vistas, acho que é isso que está a querer dizer. Minha experiência, não é bom suprimir a nossa natureza natural. Eu sou originário de Liverpool. Dei uma conversa sobre isso. Depois ter sido também dentista. Eu tinha que passar 8 horas do meu dia constantemente a falar porque os jovens ficam mais nervosos. Esses encontros ajudavam a lidar com essas pessoas, com os seniors. Então eu tenho o hábito de falar. E eu realizei que não foi útil a partir de um certo momento, porque eu tinha de escutar. E aquilo que eu reparo é que falo demasiado, ou talvez seja interrompido muitas vezes,
Mas isso era o que eu queria dizer, porque o David, vou dizer que o David entrar por aí, portanto, eu tinha que treinar, eu treinei-me e estou nesse processo de treinar a escutar mais. E é interessante, as letras de ler em inglês, que é listen, que é tornar silencioso. Mas em mim era esse o significado que eu precisava de ter para convencer. Então eu pensava em maiores dimensões sobre essa coisa toda. No, not appreciative inquiry, non-violent communication, where you're sharing how you're feeling. So previously, Então anteriormente sempre foi uma decisão. forthright and say, I think this is a ridiculous decision, blah 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 blah, blah. And no one would listen because I was dominating. Afterwards, I would say, well, you know, I changed my approach, and I said, when Então I eu heard, mudei a minha abordagem I felt a little bit disappointed, and e aí eu senti um bocado desapontado e frustrado, e um pouco irritado. how I responded. Então eu mudei como responder. It's still in process, but I do. I mean, I can equate with what person asking. I don't think I'm flamboyant, but I'm because of my way of interacting and speaking with people. You can step into other people's spaces too much, and so for Então, me, você não pode estar diante das pessoas a falar assim tanto. Então tem que dial down my ir diminuindo essa minha comunicação actually para ter a certeza que eu estou a escutar a pessoa, estou a escutar alguém. I don't take the conversation from them, and that's I'm training myself to do that. Então eu vou treinando esse aspecto em mim Share more rather than just listen. mais interessante para mim agora, I'm not sure that a forma como eu tenho essas conversas. question is with the flamboyance, but I think once you Eu acho que uma vez, the very fact that you're aware that you're flamboyant and it can be a little o fato de quando você está assim, that's the first thing, and then quando você está a ser, it down. não estou lembrando dessa palavra que você falou, ou seja, você não é capaz, Stepping into other people's space, você está no, caminhar nos, like with the listening thing, you know, we used to have meetings and some of the with the, you know, the men in the room, they were doing all the talking, and I knew that some of the women or the sisters definitely had things to say, and I asked them, why are you not speaking? And she said, because okay, you are thinking and speaking too fast for me. eu não consigo I perceber. realized that. I think very quickly. Ou seja, eu penso muito rápido. Alguém disse, After they've spoken a little bit, and then you say, okay, that's fine. depois você diz, ok, está bem. Now I'm learning not Agora é só aprender e não fazer isso. Porque isso é muito respeitoso cortar alguém que está a dizer, portanto, eu tenho que aprender, I've had to develop patience tem que desenvolver paciência, humildade, and kind of dial escutar, para conseguir ficar baixa, baixa. suggest, and I'm sure whoever's given that comment can find some way of just dialing down a little bit, but not losing your naturalness. Right. So yes, so it's having a balance between your flamboyance and naturalness. Great. Então ter esse equilíbrio. But I think you can just give a brief answer for this. We are shooting over time. That how do I develop Para chegar ao final do tempo, the supreme então e a being? consideração por How Deus. do I increase my regard? Como é que eu aumento essa minha consideração por Deus? Oh, que pergunta, meu Deus. You know, I mean, on a personal level, A nível pessoal, before I came across the Brahma Kumaris, I think antes de vir para o Brahma Kumaris, thousands of spiritual books and li milhares de livros espirituais, mas havia sempre algo, the complete picture. And for me, anyway, it might be para different mim, for people. I found in eu encontrei, the teachings in the Brahma Kumaris através dos ensinamentos da Brahma Kumaris, and uma coisa muito completa. that E for me was very important. isso para mim foi muito importante. We listen to
e ter as lições diariamente, para entender do divino, conforme eu ia entendendo mais profundamente, o meu respeito e consideração daquele que está lá acima foi crescendo cada vez mais. Portanto, isso é uma coisa muito bonita, clara. Essa informação espiritual é muito útil para mim. E essa visão, para mim, nunca mudou. Por mim, não é a visão dele, por mim nunca mudou. Nós temos essa consciência muito material, que nós chamamos de Brahma Kumaris, de consciência do corpo, que não é muito útil para nós, ou para todos, mas ele olha direto nas qualidades originais e eternas. Então, isso é fenomenal, é grandioso. Ok, muito obrigado. Agora vou pedir ao Dr. Mehta para dar os agradecimentos. Om Shanti. David Bye. Muito bom vê-lo. É uma surpresa vê-lo aqui. Eu adorei estar escutá-lo. Apenas apreciei estar escutá-lo. E é muito interessante. É uma pessoa que conversa bem. Eu acho que nós temos que dar consideração por todos, grandes risadas. Acho que essa é a forma de dar consideração a todos, fazer com que todos fiquem felizes. Eu conheço o David, talvez há 30 anos. Ele é um dentista pediátrico e estava sempre a falar com as pessoas com consideração para eles que eles ficassem felizes. Eu sempre gostei de escutar a perspectiva do David. Eu acho que essa é a grandiosa consideração que nós temos por ele. Esse foco em falar em algo que é interessante, sempre manter o foco. É igualmente como Arjuna. Então, essa interação, relação era muito interessante, dar consideração a todos e dar consideração a si mesmo. Muito obrigado, gostei muito da sua palestra. Cada vez que eu encontro assim, eu gosto de escutá-lo. Obrigado. Very sweet. Não foi muito doce. Ashok and I have a close doctor and patient relationship as well, because I Nós temos uma relação 20 years ago. próxima. Acho que ele fez uma operação aí, foi isso que eu percebi. Muita consideração. Muito obrigado aos dois. Pedir a Cláudia para dizer alguns anúncios também. Nós vamos escutá-la. Om Shanti David. Muito bom escutá-la. Também sou dentista como você. Eu sei que as pessoas quando vêm têm muito medo dos dentistas. E quando você fala com eles, você consegue acalmá-los. E outra coisa, eu trabalhei com essas crianças mais pobres. E eles, quando nós nos damos para eles cuidado e respeito, eles crescem na vida. Eles conseguem sair dessa pobreza. E alguns se tornam negociantes, com grandes prendas e coisas novas. E eu gostei muito de estar escutando. E outra coisa que eu gosto de ouvir falar, eu acho que vai ser o Valores para a Vida, o episódio número 50. Então vamos dar de volta
o Hospital Global alguma contribuição. Então nós estamos a fazer isso para esse episódio dourado, é o episódio 50 que vamos ter. Então quem quiser contribuir para o Global Hospital, nós temos aqui o link, que é o pointoflife.info barra donation. Não sei como é que na Índia, como é que funciona. Porque eu disse, perdão, para contribuir. E quando forem contribuir, escrevam Values for Life, Golden Episode, quer saber que quando estão a receber que vem aqui através do Valores para a Vida. Então, muito obrigado a todos e muito obrigado assim também, irmão. Foi muito bom escutá-lo. Yeah. So thank you so much, Sister Claudia. Então, And muito I'll obrigado, quickly irmã Cláudia. announcements and before we Para go aqui to alguns the anúncios. Antes de irmos para a meditação As pelo irmão Claudia David. announced that we are on the 49th episode right now, and as Então, we move further, the nós next vamos episode is 50. para o próximo episódio, para o 50. Temos a grande fortuna de ter a nossa sênior, a Maureen Vini, de Nova York, Having a little bit e of o a irmão Eric, with her. que vai ter uma conversa com ela. There with us for 1 hour. E ela vai estar conosco uma hora. Talk and the next Ela vai dar uma palestra. chit chat. E depois vamos ter uma conversa. Value of surrender. Isso é o valor de render-se. Whereby we are thinking we would want to give Moini Didi Nós queremos dar a Maureen already said that essa prenda especial que tem essa doação para o Global Hospital. request Então, Dr. Mehta later, not today, we don't have time. hoje não temos tempo para pedir ao Dr. Mehta Find out how to send in India para ver como é que se pode to Global Hospital. dar, As always, se pode contribuir na Índia. workshop following the talk would be on Depois do workshop que vai haver no dia 22 de outubro, Sister with us, Sister com uma nova irmã, que é a irmã Pratiba da África do Sul. that all of you know Depois disso, is a special month for us. o We have outubro é um mês especial para dois. usually on 21st Para nós, happening vamos ter outro dia que é o segundo aniversário. and No we segundo celebrated domingo, aliás, é um domingo, for Life series from vamos celebrar esse we have our valor. second birthday Para nós vai ser muito cedo, é 4h30 da manhã para nós, na hora da Meditivela. and Asha Vamos ter o Eric, o Charlie Delhi, e a Asha Didi. who would be É, chatting in conversation vamos estar a conversar com o Eric também. all of you are welcome to join this São todos bem-vindos. not to miss once in a lifetime event and Esse é o evento calendar prepared da by vida. Asha, Então esse é o calendário the emails as well, feito. you'll be receiving them soon. E vocês também recebem por e-mail. Now, and before I forget, Vamos parar a partir de agora do ecrã. and the values for life series at gmail.com, we have started sending Tem aqui os emails e-mails. from this, so make sure it's not from Vihasa India anymore, and that's also Vancouver email at ca.brahmakumaris.org. Verifiquem se estão mesmo recebendo os e-mails da Vihasa. I'll send you the link to these E aqui playlists são os links da playlist which we do. para os episódios que nós fazemos. Estão todos no YouTube. Okay, so with this, I'll just stop sharing, and I would Eu vou request partilhar a partilha e pedir ao irmão David take us in the meditation mode para dar-nos uma meditação to self. para como desenvolver consideração para o eu, Thank you. ou pelo eu. Obrigado. So we've listened to a huge amount of information and Então nós escutamos muita informação, the whole 2 hours. belos pontos nessas 2 horas. Então eu apenas Really peço bring yourself que right into the present moment. fiquem nesse presente momento. Whatever has gone before and whatever we've all got to do afterwards, just put that to one side. E tudo aquilo que aconteceu até agora, colocam de lado, venham ao momento presente. If there's any distractions around you, just let them be there. E se houver distrações ao seu lado, deixem estar. Attention. E não deixe que isso atraia a sua atenção. I'd like us to just reflect really on this, Então apenas refletir nessa qualidade da apreciação. focusing on goodness. Focar no que é bom, na bondade. Just reflect. Apenas reflita. Choice to see what is
a escolha de ver do que é bom e mal, what is damaged or faulty. o que é enxergalho, I ou have the choice to ou appreciate what is good, eles podem apreciar o que é bom, beautiful, o que é belo, learning. é uma afirmação de vida na outra pessoa. So let me just reflect Então, deixe-me apenas refletir that choice that from dessa now escolha choose to focus on goodness more and que more. eu posso estar focado cada vez mais, então, na bondade. Maybe reflect on what Talvez happens refletir sobre o que acontece on quando eu goodness, foco when I na appreciate bondade. it. Now just focus on the self as the inner being, the spiritual being, the soul. Então, foquem agora no ser espiritual, a alma, Pick out one e or veja se two você pode pegar uma ou duas qualidades ou virtudes strong in you que são fortes em si and appreciate yourself for that. e aprecie assim mesmo com essas virtudes. Now let's take our thoughts E agora vamos levar os nossos pensamentos um bocadinho para além disso, spiritual sun up above. para esse sol espiritual que está acima, o divino, o supremo. And maybe just for a few moments E reflect talvez apenas por alguns momentos refletir o que é that one sees and appreciates in me. o que é que ele vê e aprecia em mim, quais são as qualidades. And as I do that, E conforme eu faço isso, I can feel the power eu posso sentir o poder of that spiritual sun flowing, do sol espiritual a nascer dentro de mim mesmo energizing myself, e energizar a mim mesmo. strength to put into Dar a força para things that I've been isso, reflecting on. as coisas que eu estou a refletir. And so I just stay for a couple of moments Então apenas fico agora of peace, no meu estado natural de paz por alguns momentos. natural state of self-regard and self-respect. Então dou essas boas considerações e um bom autorrespeito para mim mesmo. Thank you. Obrigado. Thank you once again, Brother Mais David, uma vez, obrigado, irmão David, for your sharings and for the pelas suas meditation. partilhas e pela meditação também. Anu sister, any E Anu Sister, alguma coisa que você tem de destacar ou já está? Tirar uma fotografia. Muito obrigado, David, por essa maravilhosa partilha. Obrigado. Vamos tirar uma fotografia com nossos irmãos, I do to ok? smile. Então, como é que é? É para sorrir? Então, abram as câmeras e sorriam. Abram as nossas câmeras de vídeo, ok? Estou a ver. Então, eles abrem a fotografia. Ok, muito obrigado. Obrigado. Thank you so much once again. Muito obrigado mais uma vez. Ok. Carry on the good Shukriya. work, man. You're doing a Bom trabalho. Você está fazendo um grande trabalho. Fantástico. Om Shanti.